Os principais nomes do mundo da bola, Dimara Entrevista. E você que está aí nos acompanhando pelo Tempo Esporte, pelas plataformas digitais de O Tempo, claro, na 91.7, também na Rádio O Tempo. Que bom que você está aí do outro lado, mais uma temporada de Dimara Entrevista. Eu estou começando essa temporada com alguém que eu gosto muito, que é um amigo querido, que eu sempre recorro, porque as pessoas acham que cada um está num veículo, que a gente não se conversa, não se fala, não existe nada disso, a gente se conversa muito, a gente pede ajuda, né? A gente se encontra ou não se encontra, mas fala pelo WhatsApp, fala pelo contexto todo. Eu queria muito ter ele aqui hoje, porque eu acho ele extremamente competente, ele sabe disso, muito antes de tudo que aconteceu aí nos últimos dias, mas ele é um cara que eu tenho um carinho enorme, que sempre me recebeu muito bem, me ensinou muita coisa, né, me passou muita coisa e continua me ensinando até com o que aconteceu com ele. Então, nosso convidado super especial de hoje, tenho certeza que você vai adorar, porque o que eu recebi de mensagem por causa dele, além das que ele recebeu, foram muitas. Maurício Noriega, prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, Dimara, o prazer é meu. Voltar a encontrar uma querida amiga de muitos anos de trabalho, de coberturas, uma parceira importante, uma jornalista super respeitada, para poder falar do nosso trabalho, da nossa carreira, do nosso dia a dia. Estou realmente muito feliz em poder atender seu convite. E não tem essa não, né, gente? Nós, jornalistas, a gente aprende o seguinte, é legal até para quem está começando, né, Maurício? Você também dá aula, né? Fala com estudantes, aquela coisa toda. E toda vez que eu vou falar com estudante, eu sempre digo o seguinte, nós, jornalistas, a gente tem sempre que ter a noção, né, de que nós somos jornalistas, mas somos comandados por empresários. Então, a noção, né, é diferente. É uma empresa como qualquer outra, né? E aí, cada empresa vai fazendo a sua opção no dia a dia e nós vamos crescendo com o nosso trabalho e eles nos dão a chance, né, de crescer com o nosso trabalho, mas a decisão é sempre deles, né? Você entendeu isso muito bem nessa sua saída aí da Globo e da Sport TV, né? Ah, sim, tranquilamente, foram 21 anos, eu sempre falei, logo que eu saí, muita gente me procurou para entrevistas, para falar, eu falei, sou muito grato à empresa, eu posso ter restrições, e tenho restrições a algumas pessoas, ao comportamento de algumas pessoas, mas nada contra a empresa me ofereceu muitas coisas, eu acho que eu saí de lá bem maior do que eu tinha entrado, aprendi a fazer televisão, tive acesso a oportunidades incríveis. Ora, tem certas, como tudo na vida, né? Tem pessoas que a gente tem algumas restrições ao comportamento, ao caráter, à maneira como agem, né? Então, isso sempre vai acontecer com qualquer pessoa, em qualquer empresa. E eu entendo as questões que foram apresentadas, tal, acho que não foram realmente 100% críveis os argumentos, né? Tem outras coisas por trás disso aí, mas passado passou, agora é tocar adiante, agradecer por tudo que aconteceu e seguir a nossa profissão. E ele tá seguindo com tudo que tem direito. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Vamos começar a contar um pouco da história desse grande profissional, né? Que é por isso que a gente está aqui. Maurício é filho do Luiz Noriega, e você, se não conhece, procura aí, Google, para você entender quem é, porque a gente tem mania de esquecer o passado, né? E quem esquece o passado não valoriza o futuro, e muito menos o que vai acontecer na sua vida, na sua história, ou naquilo que você pensa de futebol. Então, foi um dos grandes narradores que a gente teve, né? E as suas memórias são quais? Ah, são muitas, Dimara, não dá. A galera tá vendo a gente por vídeo também?
Tá acompanhando Isso, por por vídeo? vídeo também. Esse cantinho aqui tem uma foto que você vai ver meu pai nos Tem. tempos da TV Cultura, início dos anos 70, Sim. entrevistando o Wilsinho Fittipaldi, o irmão do Emerson Olha. Fittipaldi, nos programas. Meu pai foi um dos pioneiros da TV, de tempo de TV Tupi, tinha uma narração brilhante. E em Minas entrava a TV Cultura de São Paulo, entrava pela cadeia de emissoras educativas, entrava pela TVE de Minas, TV Educativa Isso. de Minas. Muita gente assistia em Minas. Meu pai faleceu faz 10 anos, ele faleceu em dezembro de 2012, mas tem muita coisa dos anos 70 e dos anos 80 que dá para assistir por arquivo aí, finais do Cruzeiro, finais do Atlético. Então, meu pai era um narrador brilhante, uma voz incrível, maravilhosa. Foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, a narrar tênis, por exemplo, na TV brasileira. Narrava vôlei, basquete, as lutas do Éder Joffre, campeão mundial, muita coisa, até os Jogos Pan-Americanos de 87. Então tem muita coisa que meu pai fez e o nome dele só me abre portas, tenho muito orgulho do que ele fez. Sem contar nos anos 60, Santos do Pelé, meu pai tinha coluna em Jornal de Angola, trabalhou para a Voz da América, para a BBC, para um monte de coisa, e até hoje ele é lembrado, né? O prestígio dele é tamanho que até hoje ele é lembrado, sem nunca ter trabalhado numa emissora do tamanho da TV Globo. Isso que eu acho mais importante, né? Meu pai, inclusive, foi convidado para ser o narrador titular da TV Globo em 78, pelos motivos dele. Lá na época ele não atendeu o convite, não atendeu ao convite, não aceitou, e seguiu na TV Cultura. Então, o que mais me deixa orgulhoso dentro de tudo que ele construiu, Dimara, é de ele ser um cara lembrado até hoje como uma referência da narração, sem nunca ter trabalhado num canhão como a TV Globo. E pelo caráter, né? Acho que o que isso fica é o mais bonito, né? É isso que a gente guarda com orgulho. carinho, né? Esse é Isso o é orgulho, orgulho. né? Acho que na nossa profissão, né, pouca gente às vezes tem noção, né? E os jovens que estão começando, ou quem está acompanhando a gente aí que tem vontade, talvez uma das coisas que a gente concorra, né, no dia a dia, não é nem com o potencial que a gente tem como profissional, né? Mas é uma profissão que ela traz junto com ela muita vaidade, né? Que é uma coisa horrorosa. Eu tenho pavor dessa parte, né? Eu, graças a Deus, sou amiga de tu. Tenho uma relação, amiga não, mas eu tenho uma relação boa com todas as emissoras, com todo mundo, troco figurinha, faço, enfim, porque eu acho que esse é o comportamento, né? Independentemente de onde seja o seu veículo, o que você faz, aonde você aparece, né? Eu digo sempre que é uma profissão comum. Né? É comum. A diferença em relação às outras é que a gente tem um microfone, uma câmera de televisão, mas na verdade é uma profissão igual a toda outra. Não é não? E acho que a gente enfrenta isso das pessoas subirem no banquinho e subir na escadinha, e aí elas vão meio que sumindo da história. E não é bem assim, né? Não somos artistas, né? Isso eu aprendi muito com meu pai. Exatamente. Meu pai era até muito tímido, um cara que eu acho que... Eu falava para ele, às vezes, quando a gente conversava e tal, ele mesmo, às vezes, não subestimava, mas ele não reconhecia o valor que ele tinha, por uma questão de timidez dele, de muita humildade, e eu sempre coloco isso na minha cabeça no nosso trabalho. Nós não somos artistas, infelizmente. Não. Acham que são artistas, mas nós não somos. As pessoas colocam a gente às vezes num pedestal que não corresponde à verdade. Claro que a gente se emociona quando, né, vai em algum lugar, a pessoa, eu já tive gente que chorou quando me viu, né, falou, nossa, eu já assisti nada. Eu falei assim, meu Deus, aí eu é que fico constrangida, né, eu falo assim, mas peraí, né, porque me parece que tá me tirando de um lugar comum. Eu sou mãe, né, eu tenho uma vida normal, igual a de todo mundo, né, eu sou uma mulher que batalha nessa vida, e acordo cedo e deixo não sei o que e tal, né, assim como o Maurício também é pai, marido, enfim, tem uma vida normal, a gente paga a conta, boleto, né, tem apartamento, tem casa, não sei o que, então é muito comum de todo mundo, e eu queria muito falar isso nessa apresentação do Noriega, exatamente porque ele me parece muito próximo disso, né, dos companheiros, das pessoas que convivem com ele nunca teve esse eu sou a mais do que todo mundo, não. Né? Mas tem uma coisa também que eu aprendi, né? Aprendi na vida, aprendi com os meus amigos, enfim, que é da vida, né? A vida cobra. Não é a gente que cobra, né? É a vida, né? Isso é verdade, isso é verdade. E eu sou muito feliz com o que eu faço, de Maria, e um dos patrimônios que a gente carrega
são os amigos que a gente faz na profissão. E nunca botei marra, nunca me achei melhor do que ninguém, nunca me senti celebridade, nada. É legal você ser reconhecido, é super legal, principalmente pelas crianças. Isso para mim é Lindo, emocionante, né? quando uma criança para você na rua, pede para pedir uma foto. Isso é muito legal, mas é um trabalho como outro qualquer, uma profissão como outra qualquer. Existem profissões aí que são fundamentais para o mundo. A gente aprendeu muito nessa época de pandemia, né? Os profissionais de saúde, os cientistas, esses caras sim merecem uma reverência, porque muitos deram a própria vida, né, para pesquisas e trabalhos e para cuidar dos outros, né? Então, esses são realmente artistas da humanidade e devem assim ser tratados. Então vamos lá. Me corrija se eu estiver errada, são 30 anos de carreira, é isso? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. O meu Mais? primeiro trabalho, um pouquinho mais como. O meu primeiro trabalho como jornalista foi por volta de 1987, 88, como assessor de imprensa da Federação Paulista de Basquete. Falei que eu comecei a trabalhar efetivamente como jornalista. Logo depois, em 89, eu fui para a Folha da Tarde, que era o segundo jornal do Grupo Folha aqui em São Paulo. Tinha a Folha de São Paulo, depois a Folha da Tarde. Aprendi muito lá. Da Folha da Tarde, em 91, fui para o Diário Popular e fiquei 4, 5 anos no Diário Popular. Depois estive em Gazeta Esportiva, Lance. Montei um portal de internet aqui na primeira bolha da internet, chamado Esporte Já, que era um Nossa, projeto. ele começou há muito tempo isso, gente. Muito tempo. No ano 2000, eu já montei um portal de internet e a gente fazia transmissão de jogo, fazia programa de vídeo. Foi uma coisa muito, muito bacana, mas era... Naquele primeiro momento da internet, as pessoas que cuidavam do negócio não estavam preparadas para isso. Sim. E não estavam preparadas principalmente para um negócio da comunicação. Então não deu muito certo, como quase todos os produtos daquela época. Passei rapidinho pela Rádio Bandeirantes e no final de 2001 eu comecei a trabalhar para o Sport TV fazendo umas produções como freelancer. Em 2002 eu entrei efetivamente para a empresa como editor de texto, fiz um teste para comentarista em agosto e aí a partir de agosto de 2022 trabalhei como comentarista, como chefe de reportagem, como apresentador e fiquei até o mês passado. E teve participação o quê? Na Arena, Sport TV também, né? Eu apresentei o Arena, apresentei o Redação, apresentei o Troca de Passes, apresentei o Tá na Área, fiz o Bom Dia São Paulo, tem o Bom Dia Minas aí, tem a versão paulista, que é o Bom Dia São Paulo, fiz o SPTV, que é aquele jornal do almoço, fazia comentários esportivos, o MG, fiz um pouquinho de show do intervalo, durante um período em que o Kleber Machado estava no Rio de Janeiro, narrando os Jogos Olímpicos de Pequim. Então tinha uma questão técnica lá que ele não podia fazer o show do intervalo, porque estava rodando de São Paulo, essas coisas de televisão, né? E eu ficava sozinho no estúdio, em São Paulo, ele narrando o jogo, na época o Corinthians estava na Série B do Campeonato Brasileiro, e quando vinha para o intervalo, eu chamava os gols e chamava os destaques da Olimpíada. Fiz isso durante um mês na TV Globo também. Aqui, para a gente chegar um pouco mais no que é essa verdade que a gente vive hoje no jornalismo, né? Eu digo assim, as pessoas não estão entendendo direito o que está acontecendo, né? Não é que haja, vamos lá, uma reformulação no jornalismo, não é isso. Nenhum desses grandes veículos, ele quer perder o talento como Noriega, um talento como o Kleber. É que o jornalismo ele vai tomando outros rumos, né? E acho que principalmente no lado financeiro, né? E aí essas pessoas vão sendo, vamos lá, colocadas no mercado, mas nem é isso que as emissoras gostariam de verdade, né? É uma questão também da fase financeira. Em que momento a gente vive o jornalismo esportivo hoje, para você, Noriega? Acho que é um momento difícil, vou ser muito sincero para você. Eu acho que eu acredito sempre que renovação se faz do pior para o melhor. A renovação ela tem que ter como base a qualidade, sempre. Entendo a necessidade de buscar uma linguagem mais jovem, mas juventude também não é exatamente sinônimo de idade. Existem pessoas jovens que têm cabeças antigas e que se comunicam de uma forma antiga. Existem pessoas com um pouquinho mais de tempo no planeta que sabem se comunicar como jovens. Eu vejo muito o que aconteceu quando as redes sociais chegaram, principalmente
os canais de vídeo, eles foram beber da fonte da televisão, que era o que eles tinham de ideia de como era feito. Hoje a situação se inverteu. A televisão e o vídeo, eles estão buscando na internet, nas redes sociais, um certo tipo de linguagem. Mas o conteúdo é fundamental. Para quem faz o que a gente faz, o que vai é o conteúdo. Entendo todas as questões das empresas, as empresas têm seus direitos, mas existem questões também particulares, pessoais, preferências, e que não cabe aqui falar, né? Porque eu sou muito prático de Mará. O que passou, passou. Eu guardo as coisas boas, as amizades boas que eu fiz, as poucas amizades boas e sinceras que eu fiz. Conheci muita gente, mas amizades boas e sinceras a gente guarda numa caixinha bem pequena. E sigo adiante, entendeu? A empresa faz as escolhas delas, mas a gente precisa entender que existem pessoas e empresas. E muitas vezes pessoas que não estão à altura da história das empresas. Então vamos lá, dentro dessa história toda que a gente passa, e obviamente nós jornalistas estamos ligados ao futebol, né? O futebol é o grande carro-chefe, a gente tem que dizer isso, é o que traz o patrocínio, não adianta, né? A gente obviamente faz os chamados hoje esportes olímpicos, claro, com o maior carinho, né? E tudo mais, mas o grande chefe, o que traz os patrocínios é o futebol. A gente está passando por um momento de seleção brasileira muito confuso, né? Cada dia aparece um grande nome, normalmente estrangeiro, né? Eu não sei onde é que se perderam os técnicos brasileiros. Eu até conversava com o Luiz Felipe Scolari esses dias, ele estava fazendo uma entrevista, e eu perguntei para ele, técnico estrangeiro ou nacional? Aí ele falou, para mim não tem isso não, para mim tem competência. Se o competente for estrangeiro ou for nacional, para mim tá ok. Nós brasileiros também já tivemos chances lá fora muito antes, né? Tem outros que foram muito antes, que a gente nem imagina, que é o próprio caso do Abel, né? Que teve também fora, vários na Arábia, como o próprio Tele Santana, né? Depois, claro, teve o Luiz Felipe no Chelsea, na seleção portuguesa, teve o Vanderlei no Real Madrid, enfim, tantos outros pela América do Sul, como o próprio Paulo Autuori, né? Que sempre fez um trabalho na América do Sul. Você pensa o que disso? Qual é o caminho dessa seleção? Eu concordo plenamente com o Filipão. O que interessa é a capacidade e a competência, não interessa o local de nascimento. O que falta para a CBF, e sempre faltou para o futebol brasileiro, foi ter um projeto, uma ideia de futebol. O que a CBF quer? Ela quer trabalhar a seleção brasileira para uma volta às raízes, para que o nosso futebol seja de novo chamado de jogo bonito, ou quer uma adaptação ao que se faz no mundo todo hoje? Algo mais atualizado, algo mais moderno, muito mais competitivo. Eu tenho certeza que a ideia de qualquer presidente da CBF, de Mará, é ganhar a Copa do Mundo. Ele não contrata treinador para ganhar a Copa América, para ficar em primeiro lugar nas eliminatórias, e nem para ser campeão mundial de amistoso. Contrata para ganhar a Copa do Mundo. E o objetivo é só esse. Falta, eu acho, para a CBF ter alguém que seja realmente do futebol, um diretor de seleções, um cara do futebol, que, em acordo com a presidência da CBF, a direção da CBF, determine um caminho, uma linha. Olha, a gente vai trabalhar a seleção brasileira com um treinador que gosta de um jogo moderno. Não, com um treinador que é mais fechadinho, tudo, mas vai ganhar campeonato. É isso que eu quero. Eu não vejo isso na seleção brasileira. Então, eles transferem a responsabilidade. Eles terceirizam essa decisão. Contratam um treinador, estão falando do Ancelotti agora. Por que eles estão contratando o Ancelotti? Se você for perguntar, dificilmente alguém da CBF vai detalhar para você, taticamente, tecnicamente, em termos de estratégia, por que eles querem o Ancelotti. Não, eles querem o Ancelotti porque o Ancelotti está ganhando tudo com o Real Madrid, só por isso. Eles acham que sai o Ancelotti do Real Madrid, chega o Ancelotti na CBF, o Brasil vai começar a ganhar tudo de novo. Não é por aí, não é por aí. Primeiro precisa ter uma ideia, precisa saber por que quer tal treinador, por qual motivo, quanto tempo ele terá para implantar o trabalho dele. E, sinceramente, eu não vejo nada disso na CBF. A CBF vai atrás do eco do resultado, ou de uma indicação de um empresário, mais relacionado com a direção da entidade. Enquanto isso não mudar, a gente vai ficar correndo atrás. Correndo atrás, os caras estão aí mais evoluídos hoje nesse tipo de situação. A Argentina ganhou uma Copa do Mundo numa situação de futebol nacional muito pior do que a nossa. Mas eles têm um gênio, tem um ET que a gente não tem, que é o Messi. Então não dá para a gente usar a Argentina como parâmetro. Eu vejo hoje, para não me estender muito, a França como uma seleção muito provavelmente candidata a ganhar qualquer coisa.
porque a capacidade, a quantidade de talentos que a França tem, jovens e talentos com uma idade ainda para jogar mais uma Copa do Mundo, jogando muita bola, é impressionante. Nós não temos o material humano nosso não dá para comparar com o da França hoje. E a gente se perdeu onde? Né? A gente estava lembrando esses dias que o último jogador brasileiro que ganhou o melhor do mundo foi o Kaká, né? E aí você vem. Hoje a gente já convive normalmente, né, com treinadores estrangeiros, né? A gente aqui em Minas tem 2, né? Com trabalhos diferentes, eles demoram às vezes para adaptar. Acho até que o Pepa, no caso do Cruzeiro, foi uma adaptação que me surpreendeu, né? A forma como ele chega e se adapta bem e faz o Cruzeiro, talvez ali a gente estava ali, não, o Cruzeiro vai brigar para ficar na primeira divisão, já está mudando o histórico, porque não pensa em vocês, né? Eles têm mania, né, Noriega, de falar assim, pontos corridos é o seguinte, você vai, né, você tem que recuperar, buscar esses pontos que você perdeu fora de casa. Ponto perdido, já não recupera não, perdido, né? Não tem jeito. Perdeu. Então, esse propósito que o Cruzeiro faz em início de campeonato, quando ele tem, né, muitas equipes com outras, né, Libertadores, Sul-Americana, não sei o que, o Cruzeiro está fazendo ali a sua parte. Então, a gente tem um movimento no futebol brasileiro hoje muito em cima de técnicos estrangeiros, de jogadores estrangeiros, que eles dizem que é mais barato o investimento e até tecnicamente já estão melhor. Só que isso me parece que a médio e longo prazo vai fazer com que a gente perca ainda mais espaço no futebol mundial. Você entende assim também? Eu acho que a gente, já há algum tempo, eu acho que a última Copa que a gente teve realmente uma situação de quase um equilíbrio com o que acontece na Europa foi a de 2002. Não por acaso nós acabamos ganhando essa Copa do Mundo. Isso. Diria que na Copa de 94, se a gente for voltar um pouquinho, o futebol jogado no Brasil em 94 era muito parecido, se não fosse igual ao futebol jogado na Europa. Aí você tinha uma paridade. Momento econômico diferente, alguns clubes aqui pagando salários até mais altos que os salários da Europa. O que aconteceu nesse período foi que a gente perdeu um pouco o trem da história. O futebol foi mudando, evoluindo rapidamente, economicamente. O nosso país passou por uma série de situações e o futebol não fica distante disso. Hoje é muito difícil manter jogador jovem e os empresários, que são muito mais espertos que os dirigentes, eles tomaram conta do futebol. Então, por que eles tomaram conta do futebol? O que interessa para o empresário? Ele quer vender o jogador e ganhar dinheiro. Desde que seja honesto, não tem crime nenhum nisso, né? Claro. Desde que seja das formas corretas. Só que ele não está interessado na formação do jogador para ver a qualidade do futebol brasileiro. Ele quer ganhar dinheiro. Onde que ele vai ganhar dinheiro? Vendendo o cara para um mercado que tem mais capacidade de compra e valorização. Então, o que aconteceu? As categorias de base do futebol brasileiro, elas deixaram de produzir jogadores por interesse e necessidade dos clubes. Passaram a produzir jogadores por interesse e necessidade dos empresários. E aí vai ficando cada vez mais difícil de produzir com qualidade. O cara começa a criar jogador que vai abastecer o mercado da Ucrânia, mercado da Rússia, alguns o mercado top da Europa, outros vão para a Ásia, outros vão para a Arábia, e para de ser um jogador que preenche as necessidades do América, do Cruzeiro, do Atlético, por exemplo. A categoria de base do Brasil, acho que ficou um pouquinho para trás. E aí isso vai estourar nos times de cima. Por isso que a gente vê hoje, por uma questão econômica, o cara vai buscar jogador no Uruguai, na Colômbia, no Equador, na Argentina, porque esses caras recebem lá muito, mas muito menos do que o Brasil paga hoje. Então o cara vem jogar no Brasil, a comparação é como o brasileiro jogar na Europa, em termos financeiros. E aí, o que acontece? Você entope os times de estrangeiros e fica mais difícil colocar o moleque da base. Às vezes você tem um cara na base bom, que ele não vai ter chance de jogar aqui. E o empresário empurra ele para outro país. Muitas vezes a gente vai descobrir jogadores, e você acompanha a seleção brasileira há muito tempo, com grande capacidade, com absoluta competência, você vai entender o que eu estou falando. Muitas vezes aparece um jogador convocado para a seleção brasileira e a gente pergunta, de onde saiu esse cara? Ele provavelmente começou a jogar num time de base aqui do Brasil e a gente nunca prestou atenção nele. Algum empresário prestou atenção, já levou para a Europa. E ele foi fazer a carreira dele na Europa. O Firmino, por exemplo, é esse caso. Talvez o Hulk, seja hoje. Né? O Hulk mesmo, quase não teve capacidade, não teve carreira aqui.
Então, eu acho que a gente errou aí. Esse foi o nosso grande erro. E para mim continua sendo o grande erro. Por quê? Na base, o moleque começa a se destacar, ele vira uma estrela da base. Ele vira garantia de emprego para o treinador da base, ele vira capital político para o dirigente da base, e ele vira intocável na base. Só que a base é um mundo, o profissional é outro. Quando ele chega no profissional, ele muitas vezes chega carregando uma série de defeitos técnicos. E ninguém teve coragem de corrigir esses defeitos lá atrás. Por isso que muitas vezes o moleque, estrela da base, tem o Endrick aí que está brilhando. O Endrick certamente será um grande jogador de futebol profissional, porque ele é muito, muito talentoso. Mas você percebe a dificuldade que ele tem para jogar no profissional? Porque tem várias coisas que na base ele fazia errado e não era corrigido na base, lá no começo da carreira dele. Por quê? Ele já era uma estrela na base. E todo mundo tinha medo dele na base. Vou enfrentar o Endrick. Aqui, o zagueirão esfrega a mão assim, vou enfrentar o Endrick. Vou anular o Endrick, vou garantir um contratinho melhor, vou aparecer na televisão. Então, eu acho que esses mundos pararam de conversar. E a gente está com uma escassez de qualidade de material humano, infelizmente, porque também não é... Nós estamos falando para uma das maiores comunicadoras de Minas Gerais. Não tem mais ouro em Minas hoje, tem? Não. Por que não tem mais? Porque o trabalho de base está sendo questionado o tempo inteiro. E mais do que isso, né, Noriega? A gente vê que o pessoal mesmo de Minas, né, no entorno de Minas, você pega o Atlético de 80, da década de 80, ele era formado praticamente de jogadores ou de Minas Gerais, ou de Belo Horizonte, ou do entorno ali muito perto de Belo Horizonte. Era também com o Cruzeiro, da mesma forma, né? Hoje você vê jogadores mineiros que vão aparecer no futebol paulista, porque daí tem o sul de Minas, que é muito perto ali de São Paulo. O América ainda é um revelador, né? Vem aí com esse menino Arthur que está aparecendo e que foi vendido agora para o Bayer Leverkusen. Mas, assim, o América ainda tem essa história, mas também já mudou um pouquinho, porque para se manter na Série A e chegar nas competições que ele está, ele teve que trazer gente de fora. Então, essa mudança para a gente é muito clara, né? Então, que é o que você falou, ele está aparecendo e já foi vendido por Bayer Leverkusen. Não vai dar tempo dele se tornar um jogador importante para a história do América, porque o América precisa fazer dinheiro. Nosso futebol é um futebol pobre em relação ao futebol europeu. Nosso país é um país pobre em relação aos países mais ricos do mundo. E eu te falei do ouro de Minas. Por que o ouro de Minas, o ouro de verdade, o minério acabou? Porque os portugueses levaram tudo. É verdade. É isso que acontece com o nosso futebol. Vai todo mundo embora, não dá tempo de você recuperar a produção. E a gente vai perdendo um pouquinho de qualidade. Nesse aspecto, os europeus, por terem mais dinheiro, por terem mais organização, por serem mais inteligentes no trabalho, eles vieram, obviamente, desde que o futebol brasileiro passou a ser referência mundial, eles vieram a entender por que o nosso futebol era referência mundial. Então você vê hoje jogadores europeus de diversas nacionalidades driblando, jogadores jogando um futebol muito mais artístico, menos pragmático do que era o futebol europeu, porque eles entenderam que era possível fazer e vieram descobrir aqui como é que se fazia. Acho que a gente precisa escolher o nosso caminho. O que nós vamos fazer? Nós vamos imitar a Europa? A Alemanha ganhou a Copa do Mundo de 2014 porque ela imitou a Espanha. Isso não sou eu que estou falando. O Paul Breitner, que era diretor técnico do Bayern de Munique, falou isso pra gente numa entrevista no Arena. Falou, nós fomos atrás de quem estava fazendo e ganhando, que era a Espanha, mudamos o nosso jeito de fazer futebol. Ou então a gente vai voltar a fazer como a gente fazia antes, dentro da nossa característica técnica, privilegiando o drible, privilegiando a técnica individual dos jogadores, adaptada, claro, à necessidade do momento. Como é que você vê a presença da SAF, né? A gente falou muito em dinheiro, né? Mas aí você vê clubes tradicionais se transformando em SAF. Vou te ser muito sincera, a gente recebe, né, o credenciamento da CBF por jogo, né? Aí vem lá assim, quando é jogo do Cruzeiro, SAF e fulano. Eu falei, gente, mas cadê o Cruzeiro Esporte Clube? Não existe mais, né? Porque é uma coisa meio de... não é mesmo, né? Quem patrocina, quem paga as contas aí vem Cruzeiro SAF. Falei, gente, esse time é novo aqui, Cruzeiro SAF. Né? A primeira vez eu falei, ué. Nome fantasia e nome de verdade de uma empresa. Isso. Mas vai ser sempre o Cruzeiro. Vai ser sempre o Cruzeiro, o cabuloso.
vai ser sempre o Cruzeiro do torcedor, o Cruzeiro da história construída por grandes nomes, o Cruzeiro tradicional do Joãozinho, do Dirceu Lopes, do Tostão, do Zé Carlos, depois de outros grandes jogadores que a gente viu passar pelo Cruzeiro em todas as épocas, do Cruzeiro vencedor de Copa do Brasil, do Cruzeiro campeão brasileiro com o Luxemburgo, com o Alex, com aquela galera toda. Então, essa marca ninguém tira. O modelo de negócio muda. Eu não vejo nenhum problema. Assim como também não tem nenhum problema o clube continuar sendo uma instituição sem fins econômicos, desde que ele seja bem administrado e escolha o seu caminho. A SAF, muitas vezes o torcedor acha que vai ser um caminhão de dinheiro que vai ser depositado ali no clube. Ó, chegou o dinheiro, agora a gente vai competir com o City, com o Liverpool. Nada disso. Vira uma empresa com um dono, ou vários donos, dependendo do modelo de negócio que vai ser escolhido, e o cara vai tratar aquele negócio de uma outra forma. Ele pode até vender, o Cruzeiro pode ser vendido para outro dono no futuro. Então, já tem dois, na verdade. Né? Ele pode entender, o torcedor tem que entender dessa forma. Na verdade, no caso específico do Cruzeiro, Dimara, foi sobrevivência. Sim, não tinha outra forma. Não tinha outro jeito de Cruzeiro continuar existindo como time de futebol, com um outro nome de verdade, mas o nome de fantasia, o nome que vai ecoar sempre na cabeça do torcedor e de todos nós é o Cruzeiro. Não interessa se é o Cruzeiro SAF ou se era Cruzeiro Esporte Clube, entendeu? Cruzeiro Futebol Clube, qualquer nome que a pessoa queira dar. O Cruzeiro da história do time de futebol, ele continua agora sob nova administração, né? Sob nova administração. Bom, a gente falou muitas nuances desse futebol de hoje, né? De tudo que a gente está vendo aí, e vão vir mais situações, né? A gente está aí com essa investigação da questão dos cartões, dos pênaltis, jogadores envolvidos ou não, citados ou não, né? Existe uma diferença dos indiciados, dos citados. A gente não tem muita noção de onde que esse novelo de... Eu falei que sabe o que parece? Aquele novelinho, sabe aquele novelinho que a sua avó deixa na sacolinha assim, né? E aí o gato vem e vai pegando assim o pontinho, daí ele vai puxando, de repente o novelo tá lá no meio do não sei na onde, e aí você fala assim, pra onde vai isso, né? A gente não sabe, então é difícil, e acho até que nós não podemos cometer esse erro, né, de falar assim, ó, fulano, ciclano, beltrano, isso não é, gente. Isso não é isso, é fake news. Quem está falando isso, aquilo outro, diferente daquilo que a gente tem visto do Ministério Público de Goiás, né, que é quem está à frente das investigações, não é verdade, são possibilidades, mas não tem verdade nisso. Você tem que ir nos caras que estão indiciados, nos citados. Se os clubes estão tirando, né, ou suspendendo, ou afastando jogadores, é por conta deles, porque nem o STJD já mandou afastar, ainda não. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado. Você concorda com isso? Porque senão você destrói a vida de um jogador sem nem saber o que estava acontecendo. Sem dúvida, nós não somos a justiça, nós não somos a polícia, nós apenas trabalhamos com informação e opinião. Quem condena é a justiça. E aí existem várias instâncias, todo mundo tem direito à defesa, todo mundo tem direito a um recurso, isso tem que ser feito com muito cuidado. Desde que seja provado, documentado, julgado, condenado, aí sim o esporte tem que entrar com as suas regras, as suas leis. Eu acho que é uma oportunidade para a gente dar uma limpada no esporte, porque é o seguinte, as casas de apostas vieram para ficar, né? E a gente não pode ser hipócrita nessa hora. Não, porque o brasileiro joga no jogo do bicho todo dia, e aí não pode ter jogo no futebol. A loteria é monopólio do governo, só o governo pode lidar com apostas no Brasil. Isso é um fenômeno mundial, gente, vai chegar no Brasil, desde que seja oficializado, ele é autorizado pelo governo, falta ainda oficializar, pagar imposto, essas coisas todas, mas está autorizado esse tipo de negócio no Brasil. E está injetando dinheiro no futebol. Você vê uma partida de futebol hoje, só tem patrocínio de casa de apostas, praticamente. É campeonato, é time, é federação, é tudo isso, é transmissão pela TV, pelo rádio, tudo isso. Então tem que se entender que é um modelo que veio para ficar. E se for comprovado, o que for comprovado, quem tiver culpa efetiva, seja empresário, seja dirigente, juiz, jogador, aí sim tem que ser duro. Eu acho que
uma primeira mensagem tem que ser dada, Admar. Aí comprovou, o cara manipulou situações, cartão, resultado, gol, esse cara tem que ser banido do esporte. Para o cara saber que ele não pode fazer isso de novo. Para o outro cara que está pensando, que está na cabecinha dele assim, opa, se eu tomar um cartãozinho vermelho aqui com 15 minutos do primeiro tempo, eu vou fazer uma grana. Pô, não vai acontecer nada. Claro que acontece, vai acontecer. Então esse cara vai pensar 1 milhão de vezes antes de fazer isso, se o cara for banido, o cara que foi descoberto, ele for banido do esporte. Eu acho que essa é a pena. O cara tem que ser banido do futebol profissional. Você não trabalha mais com futebol profissional no Brasil. Estamos falando do Brasil. Né? Aí se a FIFA entrar na parada e falar, ó, é uma pena que vale para o mundo inteiro, a FIFA vai entender dessa forma, tudo bem. Eu acho que assim, e ressalto, desde que tudo seja comprovado, desde que a pessoa possa se defender, se houver uma prova efetiva e a justiça desportiva e a justiça comum entenderem que houve ali realmente um ilícito, um ato ilícito, um crime, aí sim a jurisdição desportiva entra na parada e acho que tem que falar, olha, você, fulano de tal, por envolvimento em manipulação de resultado, de jogos, de apostas, você não pode mais militar no mundo do futebol. Aí você passa um recado duro e tenta disciplinar. Mas, ressalto aqui, gente, onde tem o jogo, pode ter tentativa de corrupção. Só que para acontecer a corrupção, você tem que ter uma equação, né? Você tem que ter o corruptor e o corrompido para acontecer a corrupção. Se o cara não aceitar ser corrompido, não tem corrupção. Não é assim? Porque como vários que não aceitaram, assim como vale também a gente dizer o seguinte, não são as casas de aposta, tá, gente? São os apostadores. Né? Isso é legal a gente falar sobre isso. E outra coisa, aqui ninguém passa a mão nesse lado paternalista que o futebol tem e que enche o meu saco, que é de falar que um jogador, né, de time, grande, pequeno, não sei o quê, que alguém vai chegar pra ele e falar assim, olha, vai ganhar 40 mil pra levar um cartão amarelo. Ele vai achar isso normal. Normal o quê? Ele acha isso normal? Ah, você vai ganhar 50 mil pra fazer um pênalti. Isso é normal, gente? Então não vem com essa de, olha, eles são mal orientados. Que mal orientados, gente? Mal orientados de quê? Ué, isso é da vida. Se alguém chegar pra gente, vamos lá, e falar assim, olha, eu vou te dar 40 mil pra você falar bem de fulano. Eu não vou aceitar. Claro. É a história, Admar, da mala branca. Eu falo que a gente não pode ser hipócrita. Ah, mala branca é comum, faz parte do futebol. Não é comum nada. Não é nada. Não tem contrato de jogador de futebol, de profissional, aceitar dinheiro para correr mais ou menos num jogo, entendeu? Por isso que eu falo que nós não podemos tratar a coisa com hipocrisia. Você conhece centenas de treinadores e atletas que jogaram na Itália. E certamente você já contou essa história aqui nos seus veículos diversas vezes, dos caras na Itália que acertam o resultado de jogo, durante o jogo, capitão com capitão. Ó, o empate é bom para nós dois, tá? Eu vou para Champions e seu time não cai. Vamos fazer 1-1, vocês saem na frente e a gente empata. Você já não ouviu isso diversas vezes? Tá, já. Então, isso não é a mesma coisa que armar um resultado para uma aposta? Tem jogador brasileiro que conta essa história e fala assim, ó, eu não vou jogar então. Eu tô fora, não vou participar disso. E lembra do Tuta, aquele centroavante? Sim. Ele fez um gol e os caras quase bateram nele, os caras do time dele, porque ele não sabia do que estava rolando. Ele foi lá, fez o dele, fez o gol, e os caras, não era para ter feito o gol, a gente acertou o resultado. Tá? Por isso que eu falo, hipocrisia não dá. Não dá para achar que todo mundo é justiceiro hoje, principalmente num país como o Brasil, que está cheio de falcatrua, né? De cabo a rabo. É verdade. Olha só, a gente tem que ir caminhando pro final. Noriega está atendendo a gente com uma, né, como sempre, muita gentileza. Ele vai para os Estados Unidos, vai ver a filha dele que está estudando lá. Olha que coisa linda, gente. Quantos anos ela tem, Noriega? 21. A Clara tem 21, o Rafael tem 18. Olha, então Clara e Rafael, né, que são aí os grandes amores do Noriega. Me conta. A gente analisou tudo aqui, o futebol fez, né, esse quase remember, veio para os dias de hoje. Então me diz, você agora que tem essa liberdade, né, de escolha do que você quer para frente, o que você quer?
O que você tem pensado? Aonde é que esse novo Noriega, né? Porque a cada mudança a gente melhora, amadurece, fica, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, tá, gente? A gente fica mais jovem, a gente vai buscando outras coisas, vai aprendendo mais, né? O que você pensa para o seu futuro jornalístico? Eu quero ser, Edmar, o mais versátil possível. Cada empresa tem sua regra. A empresa que eu trabalhei esses 20 anos tinha lá as restrições, você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, trabalhava muito com o conceito de exclusividade, é um direito dela, e nesse período todo eu deixei de aceitar alguns convites para explorar essa versatilidade. Estou muito, muito feliz na Transamérica, agradeço demais ao Éder Luiz e ao Paulo Martins pelo convite, o convite que foi feito no dia que eu saí do Sport TV, foi uma coisa muito legal, eu adoro rádio, eu adoraria ter podido compor no período que eu fiquei na TV e não pude. Adoro televisão também, adoro comentar de jogo, adoro comentar jogo na televisão. Eu espero poder fazer essa composição, rádio, televisão, streaming, vídeo, internet, escrever, adoro escrever. Nesse período todo eu tive ofertas para escrever para portais, para jornais e nunca pude. Então eu quero ser o termo, nem sei se esse termo ainda está na moda, mas eu quero ser o mais multimídia possível. Eu adoro o meu trabalho, adoro esportes, adoro futebol, trabalhei já em cobertura de Jogos Pan-Americanos, Olimpíada, Campeonato Mundial de Vôlei, de basquete, de um monte de coisa. Adoro falar, escrever, entrevistar sobre esportes e tal. E eu tenho um sonho assim, há muito tempo. Eu gostaria de ter o meu cantinho de entrevistas. Eu adoro bater papo. Então, eu gostaria de ter um produto para entrevistar pessoas, para convidar pessoas para trocar uma ideia comigo. Então, esse é um projeto meu de vida, sabe? De poder, seja em qualquer plataforma, pode ser no streaming, pode ser na TV, pode ser um podcast com imagens e tal. Isso eu adoro mesmo. Tinha um podcast sobre beach tênis lá, ele foi cancelado, as coisas da vida, né? Ele foi cancelado sem que eu soubesse. Eu tinha marcado uma entrevista com o Jailson, que foi goleiro do América, do Palmeiras, tudo, e está jogando beach tênis agora. A gente ia fazer um papo sobre isso e quando eu fui marcar a gravação do papo, eu fui informado de que o podcast tinha acabado. Coisas da vida, né? Então eu gosto muito disso, de falar, de bater papo, de trazer um pouco de informação. Se eu puder fazer isso, eu vou estar muito feliz. Como diz meu querido amigo Mauro Betti, né? Nosso amigo Mauro Betti, a gente tem que ser jornalista da gente mesmo hoje em dia, né? E acho que a gente tem mais liberdade para ser jornalista da gente mesmo, né? Sem Olha, dúvida. dizer que foi um prazer te receber aqui nessa nova temporada de Mara Entrevista, agora na 91.7 FM, né? No canal O Tempo, nas nossas plataformas digitais, as pessoas nos veem, as pessoas nos ouvem, pode ver aí e ouvir pelo mundo inteiro, né, com essa força da marca O Tempo, e principalmente porque eu queria fazer essa análise mesmo, né, desse início. E eu tô atrás dele tem um tempão, tá, gente? Não é agora, não, só tem um tempão que eu tô tentando, mas a coisa não saía, não dava certo. Aí deu, e eu queria muito começar com ele por isso, por essa análise, né, e análise de tudo, né, da situação, das mudanças, até porque nós somos uma mudança, né, a chegada nossa também a todas essas plataformas digitais. Então, e te agradecer muito pela amizade, pelo carinho, dizer que você é muito, muito bom, que eu não tenho dúvida nenhuma de que todos esses seus Obrigado, sonhos querido. vão se realizar, que não são sonhos e nem projetos, né? São resoluções de vida mesmo, e quando a gente tem essas resoluções, elas acontecem. Então, é sucesso garantido. E dá notícia, manda notícia pra gente contar aqui, tá bom? Tá bom. Eu que agradeço a oportunidade, você sabe do respeito, da admiração que eu tenho pelo seu trabalho já há muito tempo, uma amizade bem longa já. Você é uma das nossas referências, né? Sempre com caráter, com dignidade, abrindo espaços, sem fazer dessa abertura de espaços algo violento, algo agressivo, algo intimidador, pelo contrário, sempre atuando com pioneirismo e com muito respeito por todos. Por isso que você tem a carreira que você tem, o prestígio que você tem. Então, para mim é uma honra poder estar conversando aqui com você, com seus ouvintes, com seus internautas. Foi realmente muito gostoso. Que bom, beijo grande, boa viagem, beijo nos meninos, beijo, né, Clara, né?
É isso, a Clara. Então dá um beijo na Clara por nós e volta logo e dá notícia, tá? Obrigado, querida. Um beijo para todos. Beijo, valeu demais. E para você que está acompanhando a gente, esse foi só mais um de Mara Entrevista. É claro, a gente vai ter uma série aí. Eu queria muito receber o Noriega. E para a gente foi uma honra. Espero que você tenha gostado desse papo. E acompanha aí que você sempre, com o de Mara Entrevista, vai ter muitas novidades. Além do dia a dia, além, né, dos comentários no futebol, do nosso programa Tempo Esportes. Tem o de Mara Entrevista também para a gente fazer esse papo, que é muito gostoso, né? Que bom. Beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchau.